Amigos, dando continuidade então, agora nós vamos falar das últimas camadas mais internas da córnea. E para começar, vamos falar da membrana de Descemet. Então, a membrana de Descemet é uma membrana basal, é a membrana basal do endotélio corneano. Tem uma espessura de 5 a 15 micrômetros em média, então 7,5, 10 micrômetros de espessura e está em íntima ligação com o endotélio corneano. É composta, a membrana de Descemet é composta principalmente por colágeno do tipo 4 e é uma estrutura secretada pelo endotélio corneano. Tem uma capacidade excepcional de regeneração e uma capacidade também excepcional de elasticidade, reflete sobre qualquer mudança no formato do estroma. Isso a gente percebe muito bem quando nós temos aquelas úlceras de córnea graves, né? Nós temos aí a total destruição do epitélio do estroma corneano e já numa fase pré-perfuração nós temos a entidade denominada descemetocele. Né? Então esse olho aqui ele não está perfurado, isso aqui não é um pedacinho da íris que está para fora, isso aqui é uma protusão da membrana de Descemet por ter essa capacidade elástica, né, de refletir e de se, como é que se diz, acoplar, né, se ajustar aos espaços deixados pelo estroma. Então aqui nós temos a Descemetocele, né, a membrana de Descemet protusa e a íris por baixo, né, é quase uma perfuração ocular, mas é interessante que observarmos essa elasticidade desta membrana. A Descemet ela é importante também, ela também funciona como uma barreira, né, para a, a hidratação corneana e importante relembrarmos que em situações em que temos a ruptura desta membrana, nós temos como resultado a penetração de humor aquoso para dentro do estroma corneano e, consequentemente, edema. Então, na hidrópsia, né, no ceratocone agudo, né, na hidrópsia que ocorre em pacientes com ceratocone mais avançado, nós temos, na verdade, essas rupturas da membrana de Descemet, que no início elas são localizadas, né, que levam a edemas localizados e cicatrizes estromais, e mais para frente, em fases mais avançadas, esse edema pode ser difuso e grave, no sentido, a possibilidade existe até a possibilidade de perfuração, dependendo, claro, da extensão desse edema e da formação aí daqueles vacúolos intraestromais, né? Bom, outra característica interessante da membrana de Descemet é que ela é fortemente aderida ao estroma, entretanto não indivisível deste. Por que nós estamos falando isso? Principalmente do ponto de vista cirúrgico. Existe um espaço que perfeitamente acessível, né, em
na anatomia cirúrgica entre o estroma corneano e a membrana de Descemet. Então, aqui nós temos um caso, né, de uma exemplificação, né, um esquema falando a respeito do transplante lamelar profundo de córnea, em que na técnica do Big Bubble, né, que é a formação da bolha de ar, nós conseguimos, através de cânulas, né, do bisturi de diamante, através de cânulas, com a injeção de ar nas camadas mais profundas do estroma corneano, fazer essa divisão anatômica cirúrgica das estruturas estroma e membrana de Descemet. Então a membrana de Descemet é elástica ao ponto de se deformar com a injeção do ar nesse espaço virtual entre as camadas do estroma profundo e a membrana de Descemet, mas mesmo sendo uma membrana aderida ao estroma, percebemos na elaboração da Big Bubble, da grande bolha no transplante lamelar profundo, que essa membrana não é indivisível em relação ao estroma. E dentro desse tema, nós temos uma atualização aqui, uma situação interessante. À medida em que as pessoas, né, os cirurgiões de córnea foram aperfeiçoando a técnica do transplante lamelar profundo, com a técnica da injeção de ar no estroma profundo, a formação da grande bolha, né, da Big Bubble, à medida que os casos foram aparecendo, os números de cirurgia foram aumentando, a maioria dos cirurgiões, e principalmente um grupo da Inglaterra, da Universidade de Nottingham, o grupo do Dr. Harminder Dua, eles foram percebendo que na injeção do ar para o descolamento da membrana de Descemet em relação ao estroma corneano, foi se percebendo duas formas de preenchimento desse espaço pelo ar. Então, vamos ver aqui nesse videozinho aqui de cima. Então nós temos aqui a formação, não sei se saiu, o som está saindo, mas eu acho que não. Então o que a gente percebe aqui? Nós temos o ar restrito a uma região de 8 a 9 milímetros da região central, e essa bolha foi denominada bolha tipo 1. No vídeo de baixo, numa outra cirurgia, nós temos o ar completando quase que totalmente, na verdade totalmente, o diâmetro corneano, formando dessa forma o que se denominou de bolha tipo 2. Então, no mesmo tipo de procedimento cirúrgico, com a mesma técnica cirúrgica, nós tivemos duas formas diferentes de separação da membrana de Descemet em relação ao estroma corneano. A bolha tipo 1, localizada, mais firme, e a bolha
tipo 2, completamente difusa e com uma resistência menor à passagem do ar. E o que o grupo do Dr. Dua, né, Harminder Dua, da Universidade de Nottingham, perceberam? Eles perceberam que naqueles pacientes em que a bolha de ar era limitada aos 8 e 9 milímetros centrais da córnea, aqueles pacientes em que a resistência à entrada de ar neste espaço dito entre a membrana de Descemet e o estroma, nesses tipos de bolha, bolha tipo 1, quando analisadas do ponto de vista microscópico e após a retirada da membrana de Descemet, detectou-se uma estrutura diferente, bem definida, acelular e forte, constituída de 5 a 8 lamelas de colágeno tipo 1, medindo de 6 a 15 micrômetros de espessura, localizada entre o estroma e a membrana de Descemet. Então, a membrana de Dua é essa membrana bem definida por esse grupo de estudiosos, né, ingleses, que sugerem uma sexta camada na nossa anatomia, na nossa histologia corneana, que seria a camada de Dua, a membrana de Dua ou membrana pré-Descemet, a partir de uma anatomia aplicada à cirurgia. Então, ainda isso não é um conceito estabelecido pelas grandes escolas, mas é um conceito que daqui a algum tempo pode ser que mude, então pode ser que nós vamos ter 6 camadas na córnea depois de determinada época. Certinho? E agora chegamos no nosso endotélio, a camada mais interna da córnea. Então, o endotélio é esta camada de 5 micrômetros de espessura, a camada mais interna da córnea. O endotélio trata-se de uma única camada de células hexagonais, pavimentosa, de 5 milímetros de espessura. Células cujo formato tende a ser hexagonal, hexagonalidade do formato celular, e são células ricas em mitocôndrias, em retículo endoplasmático, em aparelho de Golgi, porque são células metabolicamente muito ativas. E além de serem células metabolicamente muito ativas, e por serem células metabolicamente muito ativas, elas funcionam como bombas da deturgescência corneana, ou seja, as células do endotélio corneano, elas controlam o fluxo de água dentro do estroma corneano e do humor aquoso através de bombas
ativas, ou seja, com consumo de ATP para o quê? Para a desidratação do estroma em direção à câmara anterior. Então, nós temos uma entrada passiva de água, porque se nós nos recordarmos, o estroma, através do queratam sulfato, através dessas moléculas, tem uma tendência a embeber-se, né, a edemaciar-se, mas pela ação das bombas endoteliais, né, de sódio e potássio, e com a formação dos íons bicarbonato e o sódio bicarbonato, principalmente o bicarbonato, no lúmen, né, da câmara anterior, estimulando a desidratação da córnea. Mas por que precisamos da desidratação da córnea? Daí vamos falar de um outro princípio fisiológico, que é o princípio da deturgescência. Amigos, é necessário que a córnea não se edemacie para que ela mantenha as suas propriedades ópticas. A córnea em estado normal, ela é algo desidratada. Então, vamos estudar aqui quais os mecanismos que mantêm a dita desidratação, a relativa desidratação da córnea. Se por um lado nós temos forças que permitem a entrada de água no estroma corneano, por outro lado nós temos forças que impedem essa entrada de água e outras forças, principalmente a bomba endotelial, que de forma ativa retiram, desidratam este tecido. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho rapidamente sobre a hidratação da córnea. Então, a hidratação da córnea é regulada predominantemente pela bomba endotelial. Então percebemos aqui, pela nossa setinha aqui, que é a força mais importante para a desidratação da córnea. Mas essa desidratação ela é influenciada também por outros fatores. Por exemplo, as barreiras, tanto epiteliais quanto endoteliais, não permitindo a entrada de moléculas que, com elas, por questões osmóticas, teríamos também a entrada de líquido dentro desse tecido. E algumas forças que também estimulam, como por exemplo a evaporação da lágrima, né? Então, com a evaporação natural da lágrima, nós temos um gradiente aqui, né, de osmótico favorecendo a saída da água da córnea, mas contrário às forças tanto da evaporação da água como das barreiras epiteliais e endoteliais e a própria bomba endotelial, nós temos as forças contrárias que favorecem a entrada de água para o estroma corneano. Uma delas é a pressão intraocular, então quanto maior a pressão intraocular, maior a possibilidade de entrada de edema corneano, e as próprias, como nós já comentamos, a própria pressão osmótica, né, dos componentes dos proteoglicanos entre os espaços interfibrilares, chamando, né, puxando, né, atraindo a
água para essas regiões. Então, assim, a deturgescência ela é necessária para uma melhor transparência desse tecido, mas a entrada de água também é importante, porque com esse fluxo, né, de entrada e saída de água, nós temos, né, a alimentação das células corneanas e importantes no metabolismo. Claro que lembrando que o estroma corneano, o metabolismo ele é bem mais baixo, né, porque são células inativas, comparados ao endotélio e o epitélio corneano. Certinho? Então aqui nós demos uma visão geral também de como ocorre a deturgescência corneana. Fatores que favorecem a entrada de água, pressão osmótica e pressão intraocular, e fatores que influenciam na deturgescência, na saída de água do interior do estroma, que são as barreiras, tanto endotelial quanto epitelial, e a bomba endotelial com o gasto de ATP. Importante lembrarmos que o endotélio também, entre as células do endotélio, nós temos ali tight junctions, zonas ocludens, que diminuem a entrada de moléculas para o interior do estroma a partir desta região. Uma outra característica do endotélio corneano é que ele não se regenera naturalmente. Então, com o passar dos anos ou após traumas cirúrgicos, como por exemplo uma facoemulsificação, nós temos perdas celulares que não se regeneram. Então as células se perdem e por um movimento de migração, essas às vezes as regiões em que nós temos, na verdade, isso é uma gutata, né? Nas regiões em que nós temos perda de endotélio corneano, ocorre, ao invés da proliferação de novas células, nós temos a migração das células vizinhas e o aumento do tamanho celular, né? Caracterizado aí pelo polimegatismo. Né? Então a célula aumenta de tamanho para cobrir aquela área em que houve a perda de tecido. E ela deixa, inclusive, nesses momentos de manter o seu caráter hexagonal e começa a apresentar outros caráteres, né, como pentagonais, quadráticos, né, que aí isso significaria o polimorfismo, o pleomorfismo celular. Né? Mas por que nós falamos que essas células não se regeneram naturalmente? Então, quando nós temos uma perda exagerada de células endoteliais, nós temos um comprometimento da bomba endotelial e, consequentemente, uma dificuldade na deturgescência da córnea e, consequentemente, edema de córnea crônico. Mas, em 2013, alguns pesquisadores japoneses obtiveram um resultado, um sucesso, na proliferação das células endoteliais corneanas pelo uso de medicações inibidores da substância Roquinase. Então, conseguindo dessa maneira que houvesse a proliferação de endotélio corneano em culturas de células. Hoje em dia, essa substância, né, essa medicação, que é o Ripazudil, que é um inibidor da Roquinase, é um candidato a tratamento adjuvante seguro, né, para pacientes com distrofias de Fuchs, né, com a distrofia de Fuchs, que é uma distrofia em que nós temos a perda do endotélio mais precoce e mais rápida do que a perda natural. Então, naturalmente,
essas células não se regeneram, entretanto, em cultura de células em laboratório, elas podem se proliferar com o uso dessa medicação. Desta forma, falando sobre o endotélio corneano, nós terminamos o nosso estudo, nosso comprido e penoso estudo da anatomia e da fisiologia corneana. E o que mais nos chama a atenção é a complexidade desse tecido tão fino, tão pequeno, né, e aparentemente tão simples. Mas como diria Leonardo da Vinci, a gente nem sabe se essa frase é dele, mas o conceito aqui é maravilhoso, nos dizendo que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Quanta sofisticação no tecido tão simples, né? Beleza, gente? Então, já enviei as perguntas para vocês. Tenho certeza que vocês já estudaram aí o capítulo que nós recomendamos. O capítulo que nós recomendamos. E qualquer dúvida, a gente conversa no nosso próximo encontro e vamos responder as questões todos juntos. Um forte abraço, bom descanso e até amanhã, hein? Quem estiver assistindo na segunda-feira. Quem estiver assistindo na terça-feira, até mais tarde. Assiste rápido, porque nós vamos ter prova. Um abraço, tudo de bom e até mais.